Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de hoje dos nossos estudos Panorama Bíblico, estudando todos os livros da Bíblia. E hoje é um dia muito especial, né? Dia 15 de outubro de 2025, que se comemora o Dia do Professor. E aqui estou eu para mais uma vez lecionar esse estudo maravilhoso, onde nós vamos estudar o livro de 1 Samuel. Então, eu já quero pedir a sua atenção, que você possa correr aí, pegar seu caderno de anotações, o seu marca-texto, a sua Bíblia Sagrada, para que nós possamos aprender um pouco mais da palavra de Deus, né? Pega também sua caneta aí, seu lápis, e eu creio que vai ser uma aula de muito aprendizado, de muito crescimento, assim como também foi nas aulas anteriores. O livro de 1 Samuel, nós já iremos entrar para um contexto diferente da história do povo de Deus. A história que agora começa a ter um outro desfecho, né? Uma outra situação, mas sempre Deus no controle de todas as coisas. Vamos fazer um momento de oração a Deus e vamos dar início a esta aula, porque tem muita coisa boa para a gente estudar. Lembrando vocês que é apenas um panorama, um resumo dos livros da Bíblia, tá bom? Você tem a responsabilidade pessoal de estudar mais a fundo, de ler o livro, de buscar outras fontes extras bíblicas para poder aprender um pouquinho mais. Então, esse panorama é um panorama para, como eu digo, para aqueles que são iniciantes dos estudos da Bíblia. Livro de 1 Samuel, tempo médio de leitura, 2 horas e 30 minutinhos. 2 horas e 30 minutinhos, então é um livro já um pouquinho mais demorado para você concluir a leitura. Vamos orar, Senhor Deus e Pai, te damos graça mais uma vez por esse momento, por esse estudo, que o Senhor possa me usar e trazer a iluminação ao meu coração, abençoar também a vida de cada um dos queridos alunos que tem acompanhado cada aula, Senhor, com disposição, com carinho, com esforço, que eles possam crescer, que eles possam ser novos professores em suas igrejas, em seus departamentos. Abençoa as nossas vidas e nos fortalece em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, o livro de 1 Samuel, o tempo médio de leitura são 2 horas e 30 minutos. É um estilo literário que está na divisão dos livros históricos, lembrando que são 12 livros, tá bom? Nós estamos, né, no livro de 1 Samuel, né, ainda tem alguns livros para a gente finalizar. Tem 31 capítulos, tá bom? O livro de Samuel tem 31 capítulos e cerca de 811 versículos. Algumas Bíblias 810, né? Vai depender muito da tradução, mas 811 versículos. A autoria: acredita-se que este livro formava originalmente uma só obra com 2 Samuel, 1 Reis e 2 Reis. A primeira parte teria sido escrita por Samuel, mas o restante pelo profeta Natã e o profeta Gade, né? Então, a tradição acredita que esse compêndio de livros era único, tanto 1 Samuel como 2 Samuel, 1 Reis e 2 Reis era um arcabouço só, né? Um arcabouço único que teve o início dessa redação, dessa escrita por Samuel, e após a sua morte, Natã e Gade vão dar continuidade aos términos dessa literatura histórica tão abençoada e edificante. Aproximadamente um século antes do nascimento de Jesus, os mestres traduziram as escrituras judaicas para o grego e o dividiram ao meio para que pudesse caber os rolos de tamanho padrão. Juntos, os livros de Samuel
relatam as histórias que giram em torno de três personagens principais, que foi Samuel, Saul e Davi. Essa tradução do hebraico para o grego, né, foi chamada Septuaginta, e então eles dividiram essa, essa escritura para que pudesse caber os rolos de tamanho padrão, né, para também facilitar o estudo. E relatam aqui, como bem foi dito, essa história está em torno de três personagens principais. Nós vemos o começo aí com a história do Samuel, né, que foi um profeta, que foi juiz e sacerdote em Israel, e depois com o primeiro rei de Israel, que foi o Saul, e também Davi, lembrando, né, que Samuel, ele tem um aparecimento na história assim muito de privilégio, porque ele unge o primeiro rei de Israel e unge o maior rei de Israel, que foi Davi. Então foi um homem muito privilegiado, a qual a Bíblia diz que Samuel era um homem irrepreensível, que andou retamente nos caminhos do Senhor. Diferente, né? Foram os seus filhos, porque os filhos não seguiram o exemplo do seu pai de Samuel e foram filhos rebeldes, né? Foram maus exemplos que a gente encontra nas escrituras. A data, por causa da referência à cidade de Ziclag, né? Ziclag, que pertence aos reis de Judá até o dia de hoje, e por outras referências a Judá e Israel, sabemos que 1 Samuel foi escrito depois da divisão da nação em 931 a.C. O livro de Samuel cobre um período de cerca de 140 anos, começando com o nascimento de Samuel, ao redor de 1150, terminando com a morte de Saul, ao redor de 1010 a.C. Por que eu trouxe aqui talvez uma contradição? Porque por causa da citação de Ziclag, alguns acreditam então que o livro vai ser escrito lá depois da morte de Salomão, depois da divisão da nação. Mas outros acreditam também que Samuel começou a redigir a história e depois, como eu disse, né, o profeta Natan e Gade terminaram a redigir, né, esse escrito, ou talvez uma outra pessoa que a gente não tenha uma informação certa de quem possa ter escrito esse livro. E como eu disse, sempre nós encontraremos algumas divergências entre datas, entre autores. Nós vamos seguir muitas das vezes aquilo que a tradição possa trazer para a gente, para poder colocarmos nesse estudo aqui, tá bom? Mas como eu disse, se você sempre procurar alguma obra literária para estudar, talvez haja divergência entre autor e divergência entre data. O tempo da ação. Os acontecimentos relatados vão desde o nascimento de Samuel até a morte de Saul, né, em período aí de 1010 antes de Cristo. Então, começa com o nascimento de Samuel e termina aí com a morte de Saul. Muito interessante, né? Porque é um livro que começa falando um pouco de nascimento e termina com morte. O verso-chave é o capítulo 12, versículo 13. Agora aqui está o rei que vocês escolheram, aquele que vocês pediram, o Senhor deu um rei a vocês, né? O Samuel ficou muito revoltado quando o povo rejeita a teocracia, que é o governo de Deus sobre o povo. O Samuel fica revoltado e aquilo foi um pouco pessoal, como se o povo estivesse rejeitando ele como um juiz. Mas o próprio Deus disse para Samuel: Olha, Samuel, não é a você que eles estão rejeitando, mas eles estão rejeitando a mim. E é muito triste quando o povo não quer ser governado por Deus. E talvez com inveja, olhando para as outras nações que tinham um rei humano, Israel começa também a desejar um rei, um governo humano sobre eles, e isso haveria algumas consequências também sobre a nação de Israel, mas Deus acaba atendendo
a demanda ou o pedido do povo. Deus atendeu o pedido do povo, concedendo-lhe a eles um rei, né? Não segundo o coração de Deus, porque esse não é diretamente o plano de Deus, embora Deus já lá atrás profetizasse período de reis sobre Israel, né? A gente vai ver isso desde os tempos de Moisés, mas fato é que a vontade de Deus era que ele pudesse continuar, né, guiando o povo, mas Deus não determina as coisas, o Aleph. Deus, ele sim decreta muitas coisas, porém muitas coisas Deus permite acontecer. E Deus, ele permitiu que o povo então quisesse um rei, e permitiu então que esse rei, né, pudesse existir sobre a nação que foi o rei Saul. O tema central de 1 Samuel é a transição de Israel da teocracia, que é o governo que Deus é o rei, para a monarquia, aonde agora o homem vai ser rei, mostrando a soberania de Deus na escolha dos seus líderes. A narrativa se concentra na vida de Samuel, o último juiz, a ascensão e a queda de Saul, o primeiro rei, e o início da ascensão de Davi, o ungido de Deus. E Saul traz um exemplo para nós aqui, que é muito importante você começar bem e terminar bem. O Saul, ele começou bem, mas ele vai terminar mal, né? O Davi começa bem, há um deslize no período, mas ele acaba terminando bem. Israel insiste em ter reis como as outras nações, mesmo contra o conselho ou a soberana vontade de Deus, né? A vontade de Deus era que ele continuasse sendo aquele que reina e que comanda o povo, mas ele respeita a vontade do seu povo e entrega aquilo que eles pediram. Qual que é o preço de ter um rei? Samuel tentou convencer os israelitas a não adotar uma monarquia. Ele disse que o preço a ser pago por um rei é muito alto, pois cada rei demandaria dos cidadãos filhos para lutar em seu exército e cultivar campos, né? Essa seria uma das demandas. Precisaria de pessoas para lutar no exército e trabalhar nos campos. Filhas para fazer suas tarefas domésticas, tais como preparar refeições e fazer perfumes. Os melhores campos, as fazendas e os pomares seriam de propriedade do rei. 1/10 de todas as colheitas e rebanhos como imposto. Então, um rei traria grandes exigências e para o rei ele teria grandes privilégios, né? Mas o povo, não sabendo talvez o que estava pedindo para si um jugo pesado, porque alguns reis que passaram sobre Israel, eles colocaram um jugo pesado sobre a nação. Alguns reis governaram mal, colocaram altos impostos, levaram o povo à idolatria, ao paganismo, à perversão. Alguns reis matavam pessoas inocentes, mandavam matar inocentes, assim como o próprio Davi fez isso, né, ao pecar, né, com Batseba, e ele peca com aquela mulher, né, e ordena para que o marido dela, Urias, fosse colocado à frente da batalha desarmado, propositalmente para que ele pudesse morrer e ele pudesse ali tomar aquela mulher para como sua esposa. Então, há o preço de se ter um rei, né? Principalmente Saul também, ele começa a se afastar de Deus. Mas todas essas coisas o povo não esperava, não pensava que poderia estar acontecendo, trazendo malefício para eles, mas haveria sim um preço, isso não sairia barato para o povo. O local, a história tem seu desdobramento em Israel. Eu coloquei esse mapinha aqui, ó, e vou colocar um zoom. E aqui está essa parte um pouco meio rosa, o reino no auge,
do reinado de Saul, né? Então, toda essa parte aí, quando ele está no auge. É, uma parte aqui, como que eu vou dizer? Essa parte do meio, né? Um pouco mais clarinha, um azul mais suave, é o território conquistado por Davi. Olha o quanto que Davi conquista. É muito interessante isso, porque Davi, ele é um rei de batalhas, ele é um rei de pelejas. E as outras partes que a gente vê são fronteiras, né? As fronteiras no auge do império, né? Uma parte um pouquinho mais escura, formando uma linha de azul mais escura aí, são as fronteiras desse império, e esse azulzinho claro é as partes que Davi conquistou. Então, assim, foi algo extraordinário, é o que foi conquistado por Davi. Tanto é que Salomão não é um homem de guerra, porque no tempo de Salomão ele estava em paz. O pai dele já havia travado as batalhas necessárias que ele necessitava. Então está aí um pouquinho da localização. A história tem seu desdobramento em Israel. Contexto histórico. Os livros de Samuel relatam o período de transição da teocracia, como eu disse, para monarquia. Eles rejeitam o governo de Deus. É estabelecido então o governo do homem. A história começa nos dias finais dos juízes, né? E nos deixa o velho Davi firmemente entronizado como rei de Israel e de Judá. Isso aqui é trazendo um pouco de resumo também de 2 Samuel. Samuel e Saul são os outros dois grandes personagens deste livro de 1 Samuel. Samuel foi o último dos juízes e o primeiro dos profetas. Ora, outro privilégio de Samuel, né? Ungir o primeiro e o maior rei, e ele é o último juiz e o primeiro dos profetas. E é um homem assim com tanta capacidade espiritual que ele vai estabelecer uma escola, um rancho de profetas para ajudar jovens a desenvolver essa vocação profética, né? Viu-se na contingência de guiar a Israel em algumas das mais profundas crises da história. O Samuel, ele já aparece em um cenário de declínio espiritual da nação de Israel, onde a gente vê ali o Eli fazendo vista grossa com o pecado dos seus filhos, né, dos sacerdotes, e Israel vai cair na mão dos filisteus, tendo uma grande derrota deste período, né? E o Samuel é usado desde criança por Deus, Deus já fala com ele, né? Mas Samuel ainda não conhecia, não entendia a voz de Deus. Ele é direcionado pelo próprio Eli para que ele pudesse, né, falar com Deus, eis-me aqui, Senhor, né? Ou talvez fala, Senhor, que o teu servo ouve. E depois disso há uma profecia contra a casa de Eli, quando os israelitas vão travar uma batalha contra os filisteus, e eles acabam perdendo essa batalha, e os filisteus tomaram, né, a arca do concerto. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles morreram, e ao chegar a notícia para Eli, que era o sumo sacerdote daquele período, ele também, né, acabou de falecer naquele momento. Ele caiu da cadeira, né, sabendo que a arca de Deus havia sido tomada, os seus filhos estavam mortos e ele acabou falecendo, né? E é um cenário muito triste, porque a sua nora, também sabendo da notícia que chega até ela, a arca foi tomada, o marido morto, ela entra em trabalho de parto. Nasceu seu menino, coloca-se o nome Acabou, porque significa foi-se a glória de Deus, né? Um período muito triste naquele momento ali, né? E há um declínio espiritual naquele momento. Os filisteus levam a arca. Depois disso, há um prejuízo também para os filisteus, né? Estou dando um resumão aqui do início do livro. Eles ali com a arca vão ter ali, são ser feridos por Deus com hemorroidas, porque colocam a arca em um ambiente de paganismo, né? De idolatria, e hemorroidas nas suas partes íntimas, né? Nas suas partes secretas que vai trazer a Bíblia.
e eles vão enviar a arca para fora de sua terra. Eles não suportam permanecer com a arca ali, porque a arca representa, né, a presença de Deus. Vamos falar então um pouquinho mais aí do Samuel. Embora não tivesse ambições pessoais, ele achou-se no papel de fazedor de reis, comissionado para ungir a Saul, primeiro rei, e a Davi, o maior dos reis de Israel. E como eu disse, é um grande privilégio para o Samuel. Saul, o rei, é um personagem enigmático, né? Era um homem de extraordinária coragem, contudo lhe faltava perseverança. Era um homem inconstante e era um homem que amava o poder. E isso trouxe danos irreversíveis para Saul, né? A inconstância de seu temperamento empanou as suas relações pessoais e um medo mórbido de que surgissem possíveis rivais embargou-lhe a mente e afetou seu raciocínio. Ele tinha medo de perder o poder, ele tinha medo de que alguém tomasse o seu lugar. Pela sua impaciência, o que é que ele vai fazer? Ele vai querer também agir numa função sacerdotal que ele não podia, né, sacrificar um animal, ele não podia fazer a função de um sacerdote. E ele não espera por Samuel numa ocasião de oferecer um sacrifício ao Senhor, ele mesmo vai fazer aquilo. E naquele momento ali, Deus já o rejeita, né? Deus já usou o profeta Samuel, dizendo que Deus já tinha tomado das mãos dele o seu reinado. Depois de desprezar os mandamentos de Deus, foi rejeitado por Deus, né? Olha só que a gente vê que Deus também não tolera o pecado, né? Houve consequências aqui do ato de Samuel. Depois dessa rejeição, Saul tornou-se uma figura trágica, né? Consumido por ciúme, por medo, e também ele é perturbado espiritualmente. A gente vai ver que quando Davi tocava o instrumento, né, uma harpa, é que o Saul ficava mais calmo, mas ele agora é oprimido por um espírito maligno. Isso é tão interessante porque a presença do Espírito Santo saiu de Saul. Saul recebeu a unção, eu vou tentar procurar aqui, quando Saul recebe a unção, o capítulo 10 e o versículo 6. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, profetizarás com ele e te mudarás em outro homem, né? Então, é um Saul que é cheio do Espírito de Deus, mas que depois também perde a presença do Espírito Santo e é atormentado por um espírito maligno. E talvez por isso no Salmo 51 Davi pede a Deus, ele ora ao Senhor e diz: Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito, mas torna a dar-me a alegria da salvação, porque Davi talvez se lembrou de como foi Saul sem a presença do Espírito Santo, né? Isso serve de reflexão para nós, que o homem sem a presença do Espírito Santo está entregue às vontades do adversário e espiritualmente falando, ele está fracassado, né? Ele está humilhado e ele está aprisionado. Ele gastou seus últimos anos numa incansável perseguição a Davi, né? Que desespero, que situação que vai cair Saul tentando matar Davi e Davi fugindo em regiões montanhosas, desérticas do seu reino, aproximadamente aí por 15 anos fugindo, né? Num desesperado esforço para eliminá-lo. Davi, no entanto, encontrou um aliado, né? O próprio filho do Saul vai ajudar o Davi, que é o Jonatas. Ele advertiu Davi sobre os planos de seu pai para matá-lo, e o fim trágico de Saul ilustra o destino dos reinos terrenos. Sem haver alcançado o êxito que lhe desse direito de ser sepultado em um túmulo real, seus ossos foram devolvidos à sua terra de origem. Depois que Saul e Jonatas são mortos em batalha, o cenário está pronto para que Davi se torne o segundo rei, segundo o coração de Deus, né? Agora sim seria alguém que a vontade de Deus se estabeleceria para com esse rei, né? Muito interessante isso aí. E a gente vê aqui o Saul terminando aí de forma trágica, aquilo que tanto poderia ter terminado bem, né? Saul termina de forma trágica,
e vergonhosa. Davi é um dos grandes personagens da história bíblica, como todos nós bem sabemos, né? Como Saul, Davi também procedia de uma família humilde, mas ele era dotado de atributos de ordem superior, né? Era um homem com dotes de comando, capaz de conseguir manter a lealdade aos seus subordinados. E o Davi foi tão leal a Saul, né? Não quis nem matar Saul nas oportunidades que ele teve, por várias vezes teve essa oportunidade. Alguns de seus servos mais fiéis provinham de lugares situados fora de Judá e de Israel. Itaí, por exemplo, era oriundo de Gate. Davi era administrador prudente e podia julgar com acerto a natureza humana. Sua capacidade de tomar decisões rápidas fica bem demonstrada por sua solução do delicado problema que surgiu com respeito a Mefibosete. Ele era poeta, profundamente inspirado, suas canções de louro enriqueceram a adoração, primeiro do templo e depois da igreja cristã. Essa parte aqui de qualidade de Davi nos chama muita atenção porque nós olhamos para os salmos e quem nunca leu um salmo como se fosse você mesmo, né? A pessoa daquela situação, o quanto um salmo fala por nós e aquelas orações tão lindas, tão maravilhosas, mas boa parte daqueles salmos foram escritas por Davi nos seus momentos de dor, de sofrimento, de angústia, de deserto, de aflição. Há um hino da harpa que diz que os mais belos hinos de poesia foram escritos em momentos de tribulação, e o Davi é um desses aí inspirados, né? A maioria dos salmos inspirados pelo Espírito Santo sobre a vida de Davi, e ele deixou para nós aí, né, esses escritos tão importantes que a gente canta muitos louvores e oramos alguns dos salmos até os dias de hoje. Pensaríamos que o elevasse a tão grande altura e a um custo tão alto lhe houvessem dado forças para vencer a tentação. E é isso que eu trago uma reflexão. O quanto Davi sofreu, o quanto Davi fugiu de Saul, as batalhas que ele travou, vitória contra um gigante, vitória contra o leão, contra o urso antes de vencer o gigante. E na nossa visão humana poderíamos pensar assim, não, um homem com tantas experiências com Deus jamais cairia. Mas acontece o contrário, né? O Davi acaba caindo, mesmo levando-se em fraquezas. Ele percebeu claramente os propósitos de Deus com seu povo. Ele previu a vinda do rei messiânico, que é Cristo, a quem ele a sua vida representou de modo imperfeito, né? Depois de ter sido ungido por Samuel, desde aquele dia o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, depois da unção que ele recebe, do azeite derramado sobre a sua cabeça, o Espírito estava sobre ele. O fenômeno do Espírito inspirando a adoração ocorre no capítulo 10 e em 19 e 20. Este fenômeno não é como o frenesi impregnado de emotividade dos pagãos, mas a verdadeira adoração e louvor a Deus pela inspiração do Espírito em semelhança ao ocorrido no dia de Pentecostes, né? Que lindo, que maravilha, o dia em que Davi agora o Espírito Santo se apoderou dele. Divisão de 1 Samuel. Eu coloquei a divisão em alguns e também um esboço para vocês entenderem um pouquinho. Na divisão nós temos do capítulo 1 adiante, nós vamos ter a renovação sobre Samuel. É o último juiz, é um pouco da história de Samuel. Nós lemos do voto da sua mãe, da Ana, que era estéril, né? E essa mulher que com lágrimas conseguiu tocar os céus com as suas orações. E o filho que ela vai ter, né, foi entregue a Deus, foi consagrado ao Senhor. Todo mundo conhece a história da mãe de Samuel. Depois nós temos a segunda divisão, que é o reinado de Saul, contando um pouquinho da história de Saul, e o declínio de Saul e a ascensão de Davi.
que pega do capítulo 16, a metade do livro praticamente, ao capítulo 31, trazendo aí todas as tragédias de Saul e agora o início, o surgimento do reinado de Davi. O esboço de 1 Samuel, do capítulo 1 e 2, nós temos Samuel, a resposta da oração de Ana. Capítulo 3, Deus fala com Samuel, e Eli lhe dá as instruções, e era um período que Deus não falava mais, a Bíblia diz que Deus já não falava, não tinha visão de Deus, não tinha profecia de Deus. Capítulo 4 ao 6 é caminhada da arca, quando os filisteus tomaram a arca. Capítulo 7, guerra com os filisteus. E esse capítulo 7 tem um detalhe muito interessante, né? Porque os filisteus vão ser vencidos, liderados por Samuel, isto mesmo, pelo juiz Samuel, que ofereceu um sacrifício ao Senhor. O povo jejuou, né, se arrependendo daquilo que tinham cometido contra o Senhor, e agora eles vencem os filisteus. Capítulo 8, Israel pede um rei. Capítulo 9 e 11, a escolha de Saul. Capítulo 12, a despedida de Samuel. Capítulo 13 e 15, a rejeição de Saul e seus 3 grandes pecados que ele comete. Capítulo 16 é a escolha de Davi. Capítulo 17, Davi e Golias. Capítulo 18 e 23, perseguição de Saul a Davi. Capítulo 24, Davi poupa Saul quando tinha a oportunidade de matá-lo. Capítulo 25 é a morte de Samuel. Capítulo 26, o Davi novamente poupa, né, permite Saul viver. Capítulo 27, Davi está em Gate. Capítulo 28, a médium de Endor, né, ou uma feiticeira que o Saul vai consultar, né, procurando ver se conseguia ter um contato como uma sessão espírita para falar com o profeta Samuel que já havia falecido, né? E um espírito de engano vai enganar a Saul. Capítulo 29 e 30, algumas vitórias de Davi, e o capítulo 31, a morte de Saul, né? Se você lê uma parte, você entende que que o Saul se suicida, mas em outra parte, né, de início do capítulo em 2 Samuel, a gente vai ver que tem outro homem estrangeiro que ele vai ter ali, né, o ato de terminar de matar a Saul, porque Saul parece que não conseguiu morrer, né, e outra pessoa segue aí terminando, né, de matar o rei Saul, tanto é que Davi manda matar também esta pessoa depois, né? Mas é outra história, outro contexto de explicação. Conteúdo do livro. O livro de Samuel é o de número 9 do Livros Históricos, né? Isso aqui até a gente vê que a gente está próximo de finalizar aí os 12 livros. No ano de 1117 a.C., né? As datas são sempre, talvez aí tenham algumas divergências, ocorreu momentosa mudança na organização nacional de Israel. Nomeou-se um rei humano. Isto se deu enquanto Samuel servia como profeta de Deus em Israel e era também um juiz. Embora o Senhor soubesse de antemão e predisse essa mudança para a monarquia, segundo a exigência do povo de Israel, ainda assim foi um golpe forte para Samuel, né? Ele ficou muito chateado com isso. Samuel nasceu como resposta graciosa de Deus às orações de sua mãe, a Ana, né? Que tinha uma profunda tristeza por ser estéril. Fiel à sua promessa, Ana dedicou esse filho, já desmamado ao Senhor. O menino nasce e logo é enviado para o templo para servir sobre as ordens de Eli, o sacerdote idoso. Após a morte de Eli, Samuel atua como juiz ou libertador de Israel, subjugando um temível inimigo do país, o povo filisteu. Como o povo filisteu dava trabalho, hein? Devotado ao serviço de Deus desde seu nascimento, e estando cheio de reconhecimento reverente da realeza do Senhor, Samuel previu os resultados desastrosos para com os membros daquela nação santa de Deus. Foi só sob a orientação de Deus que Samuel cedeu à exigência deles, né?
Samuel falou então ao povo sobre a prerrogativa legítima do reinado e escreveu no livro e depositou-a perante o Senhor. Assim terminou a época dos juízes e começou a época dos reis humanos, que veria Israel subir a um poder e prestígio sem precedentes só para finalmente cair na desonra e ser divorciado do favor do Senhor. Então, ao mesmo momento que Israel está lá em cima com reis, o povo também cai, entra em desonra, se divorcia de Deus, adora outros deuses, cria relacionamento com deuses pagãos, né? E por várias vezes foi assim com vários reis sobre a nação. Como eu disse, tem partes positivas de ter reis, mas também teve partes negativas quando alguns dos reis estavam sobre o poder. E tudo isso apontando para o reinado perfeito, que é o reinado do Messias. Então, quem se habilitaria para fazer a narrativa divina desse período, né, que era um momentoso apenas? Deus escolheu o fiel Samuel para iniciar a escrita. Samuel significa, né, nome de Deus ou ouvir de Deus. Ele foi de vera notável defensor do nome de Deus naqueles dias. Parece que Samuel escreveu os 24 capítulos do livro, e daí, ao morrer, Gad e Natã continuaram a escrita. Então, grava bem isso aí, tá bom, na sua memória, que o Samuel não escreveu todo esse trecho, né? Samuel não ia falar da sua própria morte, né? Seria muito contraditório. Mas aí o profeta Gad e Natã continuaram a escrita, completando o restante do livro. Todavia, há provas ainda mais fortes das inspirações e da autenticidade deste livro. Contém o notável cumprimento da profecia de Deus que Israel pediria um rei, que está em Deuteronômio 17:14, né? E que vai se cumprir em 1 Samuel capítulo 8, versículo 5. Deus sabia desse pedido do povo. Anos mais tarde, Oséias confirmou isso, citando as palavras de Jeová: Passei a dar-te um rei na minha ira, e o tirarei na minha fúria. Né? Deus dá um rei na ira dele e tiraria na sua fúria. Como a Bíblia, ela se encaixa perfeitamente. Pedro mostrou que Samuel era inspirado ao se referir a ele como o profeta que havia declarado distintamente os dias de Jesus. Atos capítulo 3, versículo 24. Eu vou ler aqui para vocês essa fala de Pedro, né, no Novo Testamento, se referindo a Samuel, capítulo 3, 24. E todos os profetas, desde Samuel e todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias, né? Os dias de Cristo. Paulo se referia a 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14, quando contou brevemente a história de Israel em Atos, capítulo 13, do versículo 20 ao 22. O próprio Jesus atestou a autenticidade do relato ao perguntar aos fariseus dos seus dias: Não lestes o que Davi fez quando ele e os seus homens ficaram com fome? Passou então a relatar que Davi pediu pão da proposição, né, que está em Mateus 12, e essa referência é de 1 Samuel, capítulo 21, do 1 ao 6, né? Cristo traz a autenticidade aí da fala de Samuel, da escrita de Samuel. Esdras também aceitou o relato como sendo genuíno, conforme ele também repete, né, a passagem já mencionada em 1 Crônicas, capítulo 29, e o versículo 29, né? Então não tem dúvidas aí que esse é um livro inspirado por Deus. Cristologia e 1 Samuel, e é um dos assuntos que eu mais gosto de encaixar ou de frisar esses estudos, que é o que que a gente pode ver nesses livros que aponta para Cristo. Porque Cristo está em todas as toda a escritura, ao Novo Testamento. A cristologia em 1 Samuel de Cristo, especialmente ungido, né?
Davi falou muito e com coração semelhante a Deus, contrastando com a inadequação dos reis humanos, e destaca o papel de Deus em trazer redenção e julgamento através da figura de um Messias vindouro. É tão notável as profecias de Davi sobre Jesus, que tem profecia de Davi até sobre Jesus sofrendo na cruz, né? O Salmo 22 é um salmo que fala sobre o sofrimento de Cristo, né? E que muito provavelmente quem redigiu esse salmo foi o Davi, né? É um salmo de Davi para o cantor Mor. E ele já começa dizendo: Deus meu, por que me desamparaste, né? Lá no versículo 18 fala que repartiram entre si as minhas vestes, lançaram sorte sobre a minha túnica. Tudo isso aconteceu quando Jesus estava na cruz. E depois a gente viu o Salmo 23 também é um salmo de Davi, né? Que é o Senhor é o meu pastor, Jesus é o pastor verdadeiro. E o Salmo 24 é o Jesus que está reinando, o Rei da Glória, né? O Messias que reina. E o Salmo 24 é muito lindo, que diz: Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória, né? Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Então, essa marca Davi deixou para nós, profetizando e apontando para Cristo. A figura de Davi como um prenúncio de Cristo. Ó, o rei ungido. A unção de Davi pelo profeta Samuel, no capítulo 16, é um dos principais elementos proféticos. Ele é o rei ungido que Deus escolheu, e o livro mostra sua preparação e o seu coração voltado para Deus, assim como Cristo também foi o preparado ungido, aquele que está no coração do Pai. Davi como tipo de Cristo. O uso de ungido, Messias, para se referir a Davi, aponta para Jesus Cristo, que é o Rei e Senhor ungido por Deus. O papel do rei e a necessidade de um Salvador. A rejeição do rei humano. O livro retrata a busca de Israel por um rei humano, né? Saul, e como ele falha em sua missão, né? Então foi escolhido Saul, mas ele falhou por ser um rei escolhido pelos homens, né? Essa falha realça a necessidade de um rei perfeito e justo. Então, é Deus mostrando que aquilo que o homem tenta fazer do seu jeito não dá certo. Eu me lembro lá do Gênesis, quando Adão e Eva, né, cozeram para si folhas de figueira e tentaram, né, tampar as suas vergonhas, mas Deus não aceitou e ele mesmo matou um cordeiro e cobriu eles com a pele daquele animal, mostrando que Deus só aceita aquilo que ele mesmo oferece, não é mesmo? A folha ali, né, daquela figueira representava a obra humana, o trabalho, o sacrifício humano, mas o próprio Deus entrega o sacrifício que ele mesmo aceita, que é o seu próprio filho, a simbologia ali, assim também como o Saul falhando na sua missão representa a falha humana, que Deus só aceita aquilo que ele mesmo estabelece. Então, o Davi é aquele que Deus quis por sua própria vontade. A necessidade de um rei celestial, a experiência de Saul possuído por um espírito maligno e as falhas dos reis humanos demonstram que a salvação verdadeira não virá de um rei humano, mas de um rei celestial. Ô glória! Profecias e a promessa de redenção. O cântico de Ana, a oração de Ana em 1 Samuel capítulo 2, contém profecias messiânicas, né? Ela louva a Deus por exaltar os fracos e humilhar os fortes, e profetiza que Deus dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Isso é caráter messiânico, tá bom? Isso que ela está falando tem um caráter espiritual muito grande, né? Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus por isso. Vamos continuando aqui, né? Eu queria procurar o versículo aqui para a gente poder ler, né? Deixa eu procurar, deixa eu ver se eu encontro aqui um versículo sobre a fala de Ana, né?
capítulo 2, ela, capítulo 2, versículo 2, ela diz assim, ó: Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como nosso Deus, né? E o versículo 6: O Senhor é o que tira a vida e dá a vida, faz descer a sepultura e faz subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, né? Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado para fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra e assentou sobre eles o mundo, né? Que lindo aqui, é um pouco da profecia messiânica quando diz faz herdar o trono de glória, né? Jesus como ungido. Zacarias, pai de João Batista, cita a oração de Ana em Lucas 1,69 para se referir a Jesus. Maria, mãe de Jesus, também citou o cântico de Ana em seu Magnificat, né? O Magnificat. Deus como único Deus, lembrando que esse Magnificat aí de Maria, ela louva a Deus e ela diz: Minha alma engrandece a Deus, o meu Salvador, né? A gente vê ali então que Maria precisava de um Salvador, e só quem precisa de um Salvador é quem ainda não é salvo, né? Ou quem é pecador. No caso dela ali, era uma salva, mas ela reconhece que ela é pecadora e a graça de Deus o havia alcançado a ela. Deus como único Deus. 1 Samuel também mostra que a idolatria e a busca por deuses falsos levaria Israel a perder o favor divino. A história da Arca da Aliança, levada pelos filisteus, e o subsequente julgamento divino contra eles reforçam que Deus é o único Deus verdadeiro e poderoso. Salvação pela fé e obediência. A história de 1 Samuel mostra que a salvação e a bênção de Deus vem através da fé, da obediência, da humildade, características que serão plenamente realizadas em Cristo Jesus, né? A redenção da humanidade, ao mostrar o fracasso dos reis humanos, o livro aponta para a necessidade de um mediador que pudesse cumprir a lei em Cristo e restaurar a comunhão entre Deus e a humanidade. Vamos para a aplicação do livro para os nossos dias atuais. O livro de 1 Samuel oferece lições sobre fé e obediência, como a história de Ana, né, que orou persistentemente. Pode ser aqui para nós um exemplo muito grande da gente orar e não desistir, embora que pareça ser impossível aquilo que nós estamos buscando, mas a Ana alcançou o impossível. A importância da coragem de Davi a enfrentar Golias com a ajuda de Deus, né? Não olha para o tamanho do seu gigante, mas olha para o tamanho do seu Deus. E isso Davi, ele com coragem, ele enfrenta o Golias, e quando ele diz incircunciso, né? Ele chama o Golias de incircunciso filisteu, é porque Davi estava confiando na aliança. A circuncisão representava a aliança de Deus com o povo, e Davi está chamando ele de circunciso filisteu, porque você não tem aliança nenhuma, eu vou a ti, porque eu tenho uma aliança com Deus, a aliança da circuncisão. Também ensina a importância de buscar a Deus e ter arrependimento genuíno, já que a manipulação de sua presença sem reverência leva a consequências negativas e destaca as consequências de desobedecer aos mandamentos de Deus, como no caso do rei Saul. Então aprendemos lições de partes boas, importantes, mas também lições das consequências de Saul. Olhando para o erro de Saul e para aquilo que ele fez, nós vemos também o perigo que podemos correr se seguirmos os mesmos passos do rei Saul. Que esse estudo possa edificar a sua vida, tá bom? Se eu não alcancei talvez tanto da expectativa, procure outros estudos, outros vídeos, né? Não se apegue somente a esta aula. O interessante é você extrair mais conhecimento. Eu sempre busco várias fontes para eu aprender um pouquinho mais, não fica apegado a uma coisa só,
porque quanto mais melhor, né? Leia tudo, examina tudo, como disse Paulo, e retém o que for útil para você, mas não deixe de crescer na graça, no conhecimento. Isso será muito importante para a sua vida e para o seu crescimento ministerial, né? Junto vamos crescendo e vamos melhorando, aperfeiçoando o nosso chamado da obra de Deus e crescendo cada vez mais para a nossa própria edificação. Que Deus abençoe a sua vida. Hoje nós encerramos aí mais um estudo, livro de 1 Samuel. Próxima aula é o livro de 2 Samuel. E breve aí nós já estaremos também encerrando esse estudo dos livros históricos, né? É uma demorada aí nos livros históricos, porque são 12 livros, mas muito bem detalhados aqui em cada aula. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre a vida de cada um de vocês. Deus abençoe a todos e até a próxima aula.